aqui. Vai fazer o quê? Pokémon, porra. Eu vou matar. Por quê? Vou matar porque essa porra é de Deus, não. Pokémon é do diabo. Picomon. Eu vou lhe pegar, Picomon. Eu vou lhe achar. Eu vou lhe achar. Vou lhe achar, Picomon. Porque eu não sou de qualquer um, não. Eu sou Nau. Eu sou Nau do canal. Eu sou Nau do canal. Eu vou lhe pegar, Pokémon. E aí, Picomons, aqui quem fala é o Nau do canal. Mentira, aqui quem tá falando é o Sil, como sempre, trazendo aqui pra vocês a final entre o Raziel e o Nape. Ambos já escolheram o seu lead. O Raziel veio com o Shine Revile, o Nape com o Espion. Nape usou o Protect com o Espion justamente pra ver, né, se era exatamente o que ele estava pensando, queria fazer. Como vocês sabem, né, ele usou o Baton Pass para sair de campo, para suitar. Como vocês sabem, o Pursuit, né, quando você basicamente só tira o Pokémon de campo, ele dá dano dobrado. Então, para um Revile Choice Band aí, ia fazer um estrago muito grande no Espion, podendo até levar ele. Então, para ele foi bem melhor, no caso, ter usado o Protect. Muita gente no competitivo acaba usando, justamente para tentar ter uma noção, porque tem alguns Pokémons, como o próprio Revile, como eu acabei de falar, tem essa questão do Protect. Às vezes você está com Gliscor e por você usar o Protect, você pode ver se aquele Pokémon tem um Ice Beam ou um Ice Punch, né, um Hydropump, um Surf, um Scald, pode ser um problema para ele. Tem muitos Pokémons atualmente no meta que usam Protect justamente para isso, inclusive é uma boa estratégia. Foi uma jogada bem jogada do Nape agora, tirando o Revile de campo por conta do seguinte: ele já tinha usado por Switch e estava de Choice Band. O Dugtrio tem Arena Trap, né, e provavelmente está de Focus Sash. E quando o Pokémon fica de Focus Sash, ainda mais o Dugtrio, alguns Pokémons, né, que tem Sturge, como aquele Salk, eles têm esse golpe reversal que dá um dano absurdo, né? Quando o HP tá no mínimo, basicamente tá no 1 ali, ou próximo disso, ele dá um dano absurdo. Ainda mais o Revile, que tem tipagem, né, que leva 4 vezes super efetivo contra golpes lutadores. Então, de certa forma, isso quebrou muito as pernas do Raziel. O Raziel tentou dar um taunt no Nape, né, mas ele predictou colocando o Espion em campo, e o Espion tem Magic Bounce, que justamente reflete qualquer tipo de golpe de status, né, seja debuff, seja algum tipo de, digamos assim, até se fosse usar Torment, Disable também, esse golpe voltaria para o próprio Pokémon, justamente por conta dessa habilidade. É uma habilidade que é muito roubada, que quebra demais a perna de quem necessita de debuffs para rodar o seu time, né? Bom, o Raziel teve sorte agora nesse ataque físico em cima do Volcarona, porque poderia ficar queimado e assim reduzir o seu dano. Ele foi inteligente agora em tirar, né? Era o óbvio de certa forma se fazer. Nesse momento a partida se encontra 1-0 pro Nape. E parece que eu já vi esse time, recentemente eu vi, acho que foi o Adinho usando esse time, né, numa ranqueada. Medicham Choice Scarf, acredito eu. O problema é o seguinte: o Raziel perdeu um Pokémon que de certa forma é muito importante para o desenvolvimento do restante da partida. E o time do Nape é um time bem estratégico, bem book. Isso é muito bom. Então a probabilidade aí de o Nape ganhar, ainda mais depois da perda do Revile, diante das circunstâncias, né, atualmente, é bem alta. Vamos ver como é que vai ser o restante do desenvolvimento da partida.
o Raziel tá pensando, até por conta que meio que não vai adiantar muito ele deixar esse Pokémon em campo. Ele vai se curar. Ele pisou um Battle Pass para tirar o Ezreal de campo, colocando assim o Volcarona. E como eu disse anteriormente, quando você faz contato com esses Pokémons de fogo que tem Flame Body, às vezes acaba sendo um saco, principalmente se seu Pokémon for físico, que ele reduz o seu dano e ainda por cima a cada final de turno ele vai perder uma porcentagem do seu HP e é um pouquinho complicado lidar com essa situação. Nip trocou para o Golbat. Vamos ver o quanto de dano. Provavelmente ele é Violite, né? Até porque ele é um tiered. Ele não, geralmente não é usado em Overused. E até dando um toque para vocês, galera. Muitas das vezes o pessoal só usa o que está no meta. Nem sempre isso se torna algo tão viável, justamente por conta do seguinte: a maioria das pessoas que jogam ranqueadas, eles sempre vão estar copiando os times do que está sendo mais usado. Ou então tá olhando o que está sendo mais usado, e a maioria das vezes, quando você vai numa ranqueada com alguém, a pessoa já sabe qual é o seu moveset, já sabe como é que você está treinando, já de certa forma sabe como te cauterar. Às vezes é até bom você usar, digamos assim, as outras tiras, o Underused, Neverused, ou então até um Tiered que não tem, digamos assim, tier própria, para compor a sua equipe. Existem tantos golpes, tantas habilidades e tantas possíveis estratégias que vocês podem estar inserindo que às vezes faz com que você tenha vantagem sobre o adversário, porque ele vai estar imaginando, qual é a intenção dele estar usando determinado Pokémon contra mim? O que ele pode fazer aqui? Como ele pode me prejudicar? Então, de certa forma, você vai fazer com que o adversário pense e você pode basicamente fazer com que ele ceda e faça aquilo que você está imaginando, entendeu? E de certa forma você ganha uma vantagem e ganha uma alta probabilidade de ganhar sua partida. Nip colocou novamente o Golbat, agora o Taunt dessa vez vai funcionar, do Dialicente. O Raziel de certa forma agora pode acabar surpreendendo, né? Porque ele meio que deixou o Nip sem possibilidade de usar golpes de status e também golpes de cura. Mas isso depende muito também de como ele vai se comportar na partida, de como ambos irão se comportar na verdade. Ele colocou o Espion. Ele não vai arriscar, né? Até porque ele também é lutador. Talvez o próximo golpe do Espeon seja justamente um Stab. Até porque ele usou Wish, Protect e Battle Pass. Ou talvez seja um Psyche. Ou um Future Sight. Ou um Psyshock, dependendo de qual foi a estratégia do Nip.
O Golbat deu um Toxic, bom predict do Raziel, botando Pokémon metálico. É imune, né? Lembrando a muita gente que às vezes não entende muito bem sobre a questão do que tem imunidade, do que, de certa forma, é super efetivo contra qual tipagem. Até porque eu também já peguei algumas pessoas na ranqueada usando um Toxic num Pokémon metálico. Eu não sabia se ele não sabia da imunidade ou então se não sabia, né, que aquele Pokémon era metálico. Colocou um Dugtrio. Ele, eu acho que tentou arriscar justamente tentando tirar esse Medicham de campo, até porque o Medicham tem uma habilidade que é muito chata. Ele dobra os golpes, né, o power dos golpes. Isso é muito chato, ainda mais num bicho que é Choice Scarf. Embora ele tenha uma, eu acho, se eu não me engano, o ataque dele é 50, tanto no especial quanto no físico. Porém, combado com essa habilidade, combado com o Moveset, ele acaba se tornando um Pokémon muito chato. Pelo menos nas tiers mais baixas. Ele acabou de subir um Calm Mind no Togekiss, pode meio que já definir a partida, né? O Raziel usou um Toxic, mas talvez esse Togekiss tenha acesso ao Salt Bell. Salt Bell, para quem não sabe, é um tipo de golpe que cura status, assim como Aromatherapy. É muito interessante. Eu já cheguei a ver alguns Togekiss, inclusive antigamente eu usava um, só que eu não usava ele com Calm Mind. Eu usava ele na Explode, achava que ia direto ao buff para atacar com Iron Slash. Combado com a habilidade dele, acaba se tornando um Pokémon muito chato. Com Calm Mind ele ainda de certa forma se torna melhor ainda, porque ele tanca pelo lado físico e tanca pelo lado especial, ainda tem acesso ao Air Slash, que pode dar um flinch, e ainda por cima você pode buffar o seu ataque especial e a sua defesa especial. Quem já viu, quem já usou, sabe o quão chato é usar usar não, na verdade, você lutar contra um Togekiss. Talvez ele dê um Bullet Punch, de fato. Pelo menos serviu para tirar um pouco de HP. Como eu disse, ele tanca bastante, tanto agora pelo fato de ter usado o Calm Mind pelo lado físico com o lado especial. Lembrando que Calm Mind sobe em um estágio. Então, se você quer digamos assim, fazer com que ele fique bem tancudo mesmo durante a partida, eu já vi algumas pessoas usando Reflect, né, para dar mais substância na hora do buff. É até interessante, mas hoje em dia quase não se usa mais dessa forma. Bom, o Raziel deu um Close Combat, né, no Espion, eu sempre esqueço o nome desse Pokémon. Mas ele tanca, né, até por conta que ele provavelmente deve ser bom de HP. Além disso, isso de certa forma é ótimo pro Nape, por conta que o Close Combat está tirando, né, as defesas tanto física como especial. O Raziel tirou o Medicham de campo, dando espaço para o seu Dialicente. Talvez ele tire esse Espion, eu não sei. Até porque o Dialicente tem acesso ao Shadow Ball. Ele deu Taunt, talvez ele tenha esquecido da questão da habilidade, ou ele imaginou que o Nape fosse trocar esse Pokémon. Agora, de certa forma, ele tá com uma complicação, porque ele não vai poder usar Recover. Então, meio que isso é um problema para o Raziel. Talvez nesse momento o Nape acabe usando, né, Calm Mind para tentar finalizar. De certa forma, todos aí levam golpes do Air Slash. O Medicham leva super efetivo. O Garchomp leva efetivo, na verdade. E o Dialicente também. Como eu falei, o Magic Bounce como é chato. O Raziel tentou dar um Toxic, né, no Togekiss, ou tentando imaginar a troca para o Volcarona, mas ele tem duas não, na verdade, 3 trocas lá que, de certa forma, favorecem o Nape, tanto o lado metálico, né, do Empoleon, ele é imune a Toxic,
O Golbat ele não leva tóxico justamente por ele ser Poison. E o Ashton justamente com essa questão do Magic Bounce. E acabou que o feitiço virou contra o feiticeiro. Medicham deu um trick, tirou esse Eviolite e basicamente agora o Golbat está mais, digamos assim, mais papel. Em segunda funcionalidade dele, que é ser tanque. Agora vamos ver o que ele vai fazer. Raziel talvez ainda tenha uma carta na manga. Não sei. Mas eu acho que agora de certa forma tá bem difícil pro Raziel, na verdade. Ele tá com o Garchomp dele com Toxic. Os outros dois Pokémons dele são lentos comparado a alguns Pokémons lá que podem acabar varrendo o time dependendo de buff. E alguns moves lá que, como eu falei anteriormente, são efetivos e super efetivos contra o Raziel. O Raziel tenta colocar o Medicham, acho que ele vai tentar dar um Close Combat no Empoleon, imaginando esse Defog que ele acabou de usar. Ele colocou novamente o Espion para tancar, Close Combat, já que ele não recebe golpe super efetivo e ele também é upado nas defesas. Provavelmente o Raziel vai trocar, não sei. Ele não trocou. Como eu falei, o Medicham é muito papel. E com a questão do golpe stab, além disso, o ataque do Espion é muito alto. Nesse momento a partida se encontra em 4-1. Acredito eu que já esteja se desenrolando para o final. E querendo ou não, foi uma partida muito interessante, até como eu já disse anteriormente, pela campanha de ambos até aqui e até pela estratégia. Foi difícil o campeonato com 64 participantes. A fase de grupos ainda teve playoffs antes para a questão dos grupos. E chegando até aqui a final é algo que de certa forma ambos tiveram um desenvolvimento dentro do campeonato muito plausível. E a gente não pode esquecer disso. Acredito eu que aí a partida já está definida para a vitória do Nape. O Garchomp tá basicamente com Poison, tá Blade Poison. E meio que ele não tem muito o que fazer agora. Acabou que o Raziel desistiu e nisso a gente tem o título do Nape. E o Raziel ficando em segundo lugar, que não é de se jogar fora, como eu falei, a campanha foi brilhante tanto de um lado como do outro. E a gente tem que bater palma para ambos, terem chegado até aqui e pela trajetória de cada um. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Curtam, compartilhem. Como eu sempre digo, essa é a forma de vocês nos apoiarem e de certa forma incentivar a gente a estar crescendo, a estar trazendo conteúdo para vocês. Bom, é isso. Valeu!